A paz de Deus e a graça bendita do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. O tema de hoje é um tema que é muito pedido pelos inscritos aqui do canal e um tema também que foi muito adiado por mim para que eu viesse abordar aqui no canal sobre o tema: a Bíblia é a infalível palavra de Deus ou a Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Em 2012, os inários da Congregação Cristã no Brasil foram substituídos. Houve alterações nos hinos, nos cânticos, nas letras, e houve também a inclusão de mais 30 melodias, hinos de louvores a Deus. E no final do inário nós temos 12 pontos de doutrina e de fé que uma vez foi dado aos santos, que também alguns desses pontos foram alterados, como no assunto de hoje, o ponto número 1, que é a respeito da Bíblia Sagrada. E essa alteração no primeiro ponto de doutrina, que fala a respeito da Bíblia, trouxe dúvidas e discussões no meio de irmãos e irmãs. E vem se arrastando aí por mais de 7 anos essa questão: a Bíblia é a infalível palavra de Deus ou contém a infalível palavra de Deus? Para quem não sabe e para quem já viu, a Congregação Cristã no Brasil, no final do inário, traz 12 pontos, que é a nossa confissão de fé. Todas as denominações têm o seu credo de fé, ou seja, o famoso nisto cremos, que ali especifica as crenças elementares, fundamentais e principais de cada denominação. Então é uma profissão de fé cristã. São os principais pontos de doutrina que foram transmitidos pelos apóstolos após a ascensão do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. As principais crenças da Congregação Cristã no Brasil foram definidas em 12 pontos, em 12 artigos de fé, na Convenção das Congregações Cristãs em Niagara, Nova York, em 1927. O primeiro ponto de doutrina é a crença na Bíblia Sagrada, que por décadas, até 2012, constava assim nos inários. Eu vou ler aqui para vocês. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamo-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. E também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui tem alguns versículos que dão base a esse primeiro ponto, que é 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, e Romanos, capítulo 1, verso 16. E a partir de 2012, foi alterado esse primeiro ponto para, eu vou ler aqui: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E os versículos base continuam constando no primeiro ponto. Aí está o ponto que trouxe e tem trazido tanta polêmica pelos polimizentos. Para mim, essa mudança não afetou absolutamente em nada a questão da minha fé e crença e devoção a Deus e ao Senhor Jesus. E também não influencia no plano da minha salvação e nem da salvação de ninguém. Você precisa entender o que é a Bíblia, da onde se originou essa palavra Bíblia. Ela vem do grego, que é biblion. É um livro, é um conjunto de livros. É uma biblioteca em mãos, contendo 66 livros. No Antigo Testamento, livros históricos e livros poéticos e livros proféticos. E no Novo Testamento, os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas Apostólicas e o Apocalipse. Todo esse conjunto de livros forma a biblioteca portátil e manual que carregamos em nossas mãos. Agora me diga uma coisa, fala para mim, nesses 66 livros, vocês leram a palavra Bíblia contida nas Escrituras? Não. Evidentemente que não. Agora o povo fica nesse embate, nessa falação,
A congregação cristã no Brasil agora não crê na Bíblia como palavra de Deus, só porque o primeiro ponto foi alterado. Quem garante que os participantes dessa convenção das congregações cristãs em 1927 estavam totalmente inspirados e guiados por Deus? Agora, porque eles disseram lá em 1927 que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia tem que ser a palavra de Deus? E se a Bíblia contém a palavra de Deus? Qual diferença isso fará na tua vida eterna, na tua salvação? Existem coisas que não têm relevância como essa. Agora, existem coisas que nós precisamos saber, porque as Escrituras dizem uma coisa e o homem e a ciência diz outra. Então nós precisamos saber de muitas coisas que o homem distorce na palavra de Deus. Agora, essa questão, se a Bíblia contém ou é a palavra de Deus, isso é irrelevante e eu vou falar por quê. A palavra Bíblia não consta nos originais das Escrituras. Vocês aí que me assistem devem ter percebido que eu raramente uso e me refiro à palavra de Deus por Bíblia. Eu sempre uso o termo Escrituras Sagradas, justamente por essa palavra Bíblia não constar nos originais. Bíblia é o conjunto de livros e nada mais que isso. É uma biblioteca. Agora, temos que ver e aceitar o conteúdo dentro dela, dentro dessa biblioteca, dentro desses livros. Afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é um conjunto de livros, é uma biblioteca, dentro dessa biblioteca consta aqui dentro, contém as Escrituras Sagradas. E o que as Escrituras testificam de si mesmo? Os versículos que compõem o primeiro ponto da nossa confissão de fé a respeito da Bíblia, os versículos dizem assim. Hoje eu estou lendo aqui na nova versão transformadora que eu adquiri em São Paulo. Recomendo, uma Bíblia excelente, uma linguagem que não é tão contemporânea e ao mesmo tempo ela consegue ser sacra e numa linguagem de fácil entendimento. Vamos ver o que a própria Escritura se declara de si mesma. O que a própria Escritura diz que ela é, realmente o que ela é. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados, na nossa tradução acostumada é inspirados, pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então as profecias contidas aqui não foram produzidas por vontade humana, foram dadas pelo Espírito Santo. Então profecias movidas pelo Espírito de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então toda a Escritura que contém aqui dentro é inspirada por Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então nós lemos que as Escrituras é as boas novas, ou seja, o Evangelho é boas novas, que é o poder de Deus para todo aquele que crer, para ter a salvação. Então o Evangelho que consta aqui é o poder de Deus para a salvação. Veja bem, essas pessoas que querem discutir se a Bíblia é a infalível palavra de Deus ou contém a infalível palavra de Deus, essas pessoas, elas não entenderam nem a profundidade dos versículos que dão base a esse primeiro ponto de doutrina que está no nosso cenário. 2 Pedro 1,21, que lemos agora, diz que as profecias foram inspiradas por Deus. E qual era o objetivo dessas profecias? Indicar a Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento falavam e indicavam
de Cristo. Porque Pedro, nesse 2 Pedro 1,21, ele estava falando que as profecias que foram dadas pelo Espírito Santo, as profecias contidas no Antigo Testamento. Porque naquele momento, o canon das Escrituras não estava completo em 66 livros como nós temos hoje. Então Pedro estava falando das profecias do Antigo Testamento, as profecias da Antiga Aliança. Então essas profecias falavam sobre o Messias, sobre o plano de salvação. Tudo isso foi dado e movido pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, diz que a Escritura é inspirada por Deus para colocar a nossa vida em ordem, para nos guiar em justiça, nos guiar nessa justiça que é Cristo. E Romanos capítulo 1, versículo 16 diz que o Evangelho, as boas novas, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas crer em quem? No Senhor Jesus. E verdadeiramente, o que é o Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus é? É a palavra de Deus feita carne. O Evangelho de João, capítulo 1, era o verbo, a palavra, e a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você consegue entender realmente o que é a palavra de Deus? Quem é a verdadeira palavra de Deus? Quem é a infalível palavra de Deus? Os 66 livros que constam aqui são divinamente inspirados por Deus. Mas a verdadeira e infalível palavra de Deus é o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo, ele é as boas novas, que Paulo disse. Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, os revoltados contra a igreja, os odiosos que são contra a congregação cristã no Brasil, que saíram por alguma circunstância, ficam discutindo se a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus. Essa atitude é a atitude de pessoas que nunca conheceram a graça do Senhor Jesus, contida nas próprias Escrituras. Não conhecem o Evangelho das boas novas da salvação. Enquanto ficam discutindo se a Bíblia, uma biblioteca, é a palavra de Deus, eles esquecem que a verdadeira palavra de Deus é o Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus. Toda a Escritura é cristocêntrica. Toda a Escritura indica a Cristo, desde o Gênesis ao Apocalipse. Jesus Cristo, ele é a verdadeira palavra de Deus, gerada pelo próprio Deus eterno. Esse livro fechado, ele é um livro. Ele é um simples livro. Ele fechado é uma biblioteca. Mas esse livro aberto, ele contém a palavra de Deus. Esse livro contém profecias dadas pelo Espírito Santo, contém escritos inspirados por Deus e contém os evangelhos das boas novas de Cristo. Cristo é o verbo, é a palavra feita carne. Em Apocalipse 19, versículo 13, define Cristo como o cavaleiro no cavalo branco. E diz: vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a palavra de Deus. Não existe o termo Bíblia para você ficar brigando e discutindo. Isso aqui se chama Escritura Sagrada, inspirada por Deus, produzida pelo Espírito Santo, e se declara o Evangelho, as boas novas de salvação. Aqui é o próprio Cristo para a salvação de todo aquele que crê. O que contém aqui dentro tem poder de salvar o homem e a mulher. Então, portanto, os irmãos do ministério não erraram em mudar esse ponto. A única coisa que eles deveriam e poderiam ter feito é comunicar à igreja na época sobre essa mudança. Não foi comunicado, foi mudado da noite para o dia. Os irmãos estão corretos. A Bíblia contém sim a palavra de Deus. E no quesito dela conter a palavra de Deus, não a diminui em nada no papel fundamental que ela tem na nossa regra de fé e conduta. Esse livro contém a palavra de Deus, contém a inspiração divina, fala tudo sobre Cristo, que é a verdadeira palavra de Deus. Por essa biblioteca, biblioteca, por ela conter a palavra de Deus, isso não pode afetar a sua fé de maneira alguma. Não pode afetar a sua fé caso você verdadeiramente
tenha sido alcançado pela verdadeira palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Porque no Inário 4, no hino 162, dizia que a Bíblia é a palavra. Os anciães não consideram mais a Bíblia a palavra de Deus. Agora esse hino é o hino 178, é a palavra preciosa. Ótimo que mudou esse hino. Na segunda estrofe do hino 178, o antigo 162, que era a Bíblia é a palavra, que agora é a palavra preciosa, a segunda estrofe confirma o que eu estou dizendo aqui. A palavra criadora trouxe ao mundo grande luz, pela obra redentora consumada por Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, presta atenção e veja se a estrofe desse hino não confirma o que está aqui e não prova que Jesus Cristo, Ele é a palavra de Deus, Ele é a verdadeira palavra de Deus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Cristo, o Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus e não a Bíblia. A palavra de Deus é o conteúdo da Bíblia. O conteúdo desse livro que é a palavra de Deus, que é Cristo. A Bíblia contém sim a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. A Bíblia não seria nada sem o Cristo. A Bíblia sem Cristo não é nada. Se não tivesse Cristo, a Bíblia seria apenas um livro. Mas a Bíblia, com Cristo no seu conteúdo, ela é tudo. Ela é o poder de Deus para a nossa salvação. O foco principal dessa biblioteca, ou Bíblia, como você conhece, do Gênesis ao Apocalipse, é Cristo. O foco principal do conteúdo desse livro é o Senhor Jesus. Então põe na sua cabeça, o Senhor Jesus, Ele é a verdadeira, infalível palavra de Deus. E o conteúdo aqui de dentro fala de Cristo. E é Cristo a palavra de Deus contida aqui nesse livro. Então está aqui o meu conceito sobre a mudança desse primeiro ponto de doutrina da nossa confissão de fé. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que têm dúvidas sobre essa questão. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o teu like, que é importante, e não esqueça de ativar o sininho das notificações e clicar na opção receber todas as notificações. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que te abençoe. Até um próximo vídeo.